Olá, queridos, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira rica, abundante e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero deixar uma palavra de fé ao seu coração. Você que me ouve do outro lado, eu quero compartilhar com você aqui 1 Samuel 23, a partir do versículo 19. Você vai perceber aqui que não é bom confiarmos nas pessoas, mas sim no Todo-Poderoso. 1 Samuel 23, 19 diz assim: Então subiram os efeus a Saul a Gibeão, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Acla, que está ao sul de Gesimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós, entregamo-los nas tuas mãos, ó rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Queridos irmãos, Saul está aqui no encalço para capturá-lo, Davi, e de repente os efeus aparecem a Saul e se oferece dizendo: ó, Davi está escondido em lugar tal, nós sabemos aonde. Se o rei deseja ir conosco, nós te levaremos aonde Davi está escondido. Saul tinha Davi como seu pior inimigo. Então Saul olha para os efeus no versículo 21 e diz: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Achava Saul que Deus havia colocado os efeus no caminho dele para que os próprios efeus levassem ele até Davi. Porque tudo que Saul queria era alguém que aparentemente lembrasse dele. Tudo que Saul queria era alguém que aparentemente se compadecesse dele, ou que tivesse misericórdia dele. Então, quando os efeus apareceu disfarçado de amigo, que na verdade era inimigo, o verdadeiro amigo da onça, é aquele que muitas vezes aparece do nada, aparentando ser bem intencionado, quando na verdade está cheio de mal intenção. Assim foi os efeus com Saul. Fingiram estar a favor de Saul, fingiram ser bem intencionado, quando na verdade estava trapaceando Saul, enganando Saul. Aparentemente era bem intencionado, só que na verdade estavam cheios de mal intenção. Você vai ver aqui a seguir. E aí Saul, como estava cego de ódio por Davi, como Saul queria capturá-lo Davi a qualquer custo, Saul pensou assim, quando os efeus se ofereceram para levar o mesmo Saul até Davi: Deus enviou vocês. Saul pensou assim: não, eu esperei por isso, já que eu estou à procura de Davi, não sabia onde ele está, e vocês sabem, Deus colocou vocês no meu caminho para me levar até o meu inimigo. Mal sabia Saul que o inimigo estava do seu lado próprio. Olha o versículo de número 22. E depois, informai-vos ainda melhor, sabei notar o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que és docíssimo. Quando os efeus se ofereceu a levar Saul até Davi, Saul disse assim para os efeus: não, vai, o tal do Davi é inteligente, o tal do Davi é esperto, o tal do Davi é malandro, o tal do Davi é difícil cair na armadilha, eu não sei o que tem com ele, eu já tentei outras vezes, não consegui. Vai lá, vê o lugar que ele está, onde é, vê com quem ele está, quantas pessoas tem, para que eu não dê viagem perdida. E traz a informação precisa, para que eu vá pronto para capturá-lo, pensando que ele ia conseguir, pois está confiando nos irmãos. A pior coisa é a gente deixar de confiar no Todo-Poderoso para confiar nos homens. Saul estava deixando a confiança em Deus de lado para confiar nos efeus, achando Saul que os efeus estavam a favor dele, achando Saul que ele podia de fato contar com os efeus, achando Saul que os efeus iriam lhe ajudá-lo. Saul está com os inimigos do lado dele e achando que é amigo, porque os inimigos estão se oferecendo para algo que Davi quer. Só que, na verdade, os inimigos não vai levar Saul onde ele está querendo ir. Está enganando Saul na qualidade de amigo, só que, na verdade, é inimigo do lado dele. Eu estou lhe dizendo a você que me ouve, cuidado com determinadas ajudas.
Cuidado com determinadas pessoas que assim, inesperadamente aparecem no seu caminho, lhe oferecendo exatamente aquilo que você quer, lhe propondo exatamente aquilo que você está esperando. E aí, como o adversário sabe, ele pode ver alguém em forma de armadilha, você achar que é de Deus, isso é isca. Como é que era isca? E Saul achava que era alguém que de fato estava tendo misericórdia dele. Saul achava que era alguém que estava se compadecendo dele. Saul achava que era alguém que ia ajudar ele, que estava a favor dele. Só que, na verdade, os enfeus não estavam aqui a favor de Saul. Não era amigo, era inimigo disfarçado. Às vezes o inimigo está mais perto do que muitas pessoas imaginam. Muitas vezes, pessoa disfarçada, da onde que é bem intencionada e é mal intencionada, a gente nem se dá conta. Por isso, tome muito cuidado com pessoas próximas, não dê confiança às pessoas. Se você não quer se frustrar, se você não quer se decepcionar, cuidado com pessoas próximas, porque a decepção ela vem de onde a gente menos espera. No versículo 23, pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se encontra. Saul queria saber qual era o esconderijo onde Davi estava. Mal sabia Saul que Davi estava no esconderijo do Altíssimo, no recôndito do pavilhão, debaixo das asas do Todo-Poderoso. Por isso eu mencionei que não se pode confiar nas pessoas, mas confiar em Deus como Davi confiava. Quem confia em Deus, Deus os guarda no recôndito do pavilhão. Quem confia em Deus, esse está sob o esconderijo do Altíssimo. Quem confia em Deus está guardado debaixo das asas do Onipotente. E aquele que está guardado no esconderijo do Altíssimo, o adversário pode passar próximo a você quantas vezes for. Ele não vai conseguir perceber onde você está guardado, por estar guardado no esconderijo, no recôndito do pavilhão, ou precisamente debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. E quando você está guardado debaixo das asas do Todo-Poderoso, o adversário pode passar próximo a você quantas vezes for. Não poderá tocar no fio de cabelo da sua cabeça, porque está escrito que aqueles que pertencem ao Todo-Poderoso, o maligno não toca. O Senhor, Ele os guarda como a menina dos seus olhos. Ele guarda no recôndito do pavilhão, no esconderijo do Altíssimo. Aquele que pertence ao Todo-Poderoso, o adversário não pode tocá-lo de maneira nenhuma. E Davi estava no esconderijo de Deus. Como diz no 23, pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta ou se esconde. Então voltai a ter comigo com seguras informações. Saul está confiando nos homens. Saul está convicto de que os enfeus estão a favor dele. Saul está convicto de que os enfeus é amigo, só que é inimigo disfarçado. Irei convosco, se ele estiver na terra, buscá-lo entre os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Jezimon. Veja, os enfeus tinham dito para Saul que sabia onde Davi estava e que levaria Saul até Davi. Só que Davi, conforme o versículo 24, Davi está no deserto de Maom, na planície do sul de Jezimon. É onde Davi estava. E os enfeus, conforme o versículo 24, os enfeus estão indo para Zif com Saul, ou seja, Davi está no caminho, Deus está contrariando a lógica do inimigo. Deus está contrariando os enfeus para desviar o Saul do caminho aonde que Davi está. Você percebe aqui Deus guardando Davi. Você percebe aqui Deus contrariando os planos do inimigo, porque Deus frustra os planos do homem, Deus frustra os planos do adversário, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu ouvi dizer, eu não sei o que armaram para você, eu não sei o que planejaram para você, eu não sei qual é a arapuca que o inimigo colocou no teu caminho, mas eu ouvi dizer, essa armadilha está sendo quebrada, as armas forjadas estão sendo neutralizadas, os planos do adversário estão caindo por terra. Deus está quebrando a arapuca, Deus está quebrando a armadilha, Deus está destruindo a inveja, Deus está destruindo os laços, Deus está neutralizando as armas forjadas do adversário. Não te preocupa, não entre em desespero, confie no Todo-Poderoso e Ele irá te guardar no recôndito do pavilhão, Ele irá te esconder debaixo das asas do Onipotente, Ele vai te guardar no esconderijo do Altíssimo e as armas do adversário não vai prosperar contra a sua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja que Saul está armando aqui
Só que enquanto os ifeus levam Saul para Zif, Davi está no deserto de Maom, ao sul de Gesimon. Deus está frustrando os planos do adversário para pôr Davi em segurança. Deus vai frustrar todos os planos do adversário com relação à tua vida. Mas não vai permitir que você seja atingido jamais no nome de Jesus. No 25, Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha. Quando Davi soube que o inimigo estava se aproximando, Davi, no versículo 25, desceu para a penha. Penha quer dizer rocha. Quem é a rocha na Bíblia? O Onipotente, o Todo-Poderoso. Desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Só até aqui, mas observa que quando Davi desceu a penha quer dizer a rocha quer dizer Cristo, significa que Davi está aqui, debaixo da mão do Onipotente, debaixo da mão do Todo-Poderoso, que significa que Saul pode tentar como for, o adversário pode se levantar como for, Davi não será atingido jamais. Você é o Davi que está me ouvindo, você estando debaixo da mão de Deus, Micael ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, ainda que passe pelas chamas ardentes, elas não tocarão em ti, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei a mal, porque o Senhor é comigo. Se você estiver no recanto do pavilhão, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente, o adversário não poderá te atingir jamais. Ele pode te levantar, ele pode tentar quantas vezes for. Se você estiver no recôndito do pavilhão, a inveja não pode te atingir, as armas forjadas não podem te atingir, a macumba não pode te atingir, a dívida não pode te atingir, o olho ruim não pode te atingir, o adversário não pode te atingir. Pode se levantar quanto for contra a sua vida. Esteja debaixo da mão do Onipotente, do recôndito do pavilhão, do esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Pode se levantar quem for. Se você estiver debaixo da mão de Deus, você está em segurança. Você está totalmente seguro, porque aquele que está debaixo das mãos de Deus, o adversário não poderá tocá-lo. Aquele que pertence ao Todo-Poderoso, a palavra que diz que aquele que é o Todo-Poderoso pertence, o maligno não pode tocar de forma alguma. Davi estava debaixo da mão de Deus, e Deus aqui frustrou todos os planos do adversário para apoiar Davi em segurança. Contrariou os planos do adversário para livrar a pele de Davi. Deus contrariou a logística dos ifeus com Saul para que Davi estivesse seguro. Eu não sei o que prepararam contra você, mas está sendo quebrado, neutralizado, e você fica em paz, tranquilo, porque Deus está cuidando de você em cada detalhe. Só não confie nos homens, porque a confiança de Saul aqui estava nos homens. A confiança de Saul estava nos ifeus, mas a confiança de Davi estava no Todo-Poderoso. Enquanto Saul nos ifeus confiava, Davi estava confiando em Deus. Por isso Davi esteve totalmente seguro por confiar no Todo-Poderoso. Deus frustrou os planos do homem, do adversário, e guardou a Davi no recôndito do pavilhão, na penha, debaixo da mão do Todo-Poderoso. E aquele que está debaixo da mão do Todo-Poderoso, o maligno não toca. Ele pode até tentar passar próximo, mas não pode tocar na sua vida nem do que é seu. Basta que você esteja debaixo da mão do Onipotente, debaixo das asas do Todo-Poderoso, no esconderijo do Altíssimo. Assim o maligno não poderá te tocar jamais no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Não confie nas pessoas. Esses aqui aparentavam ser amigo de Saul, só que na verdade era inimigo disfarçado. Disse que ia levar Saul aonde Davi estava, mas levou em outro caminho, enganou a Saul, dribleou a Saul, conseguiu enganar a Saul enquanto Saul neles estava confiado. É o tal do amigo da onça. Então cuidado com o amigo da onça, porque o amigo da onça aparenta ter boa intenção, só que na verdade é mal intencionado. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Não se esqueça. Cuidado com o amigo da onça.